INSS, direitos do aposentado e muito mais. No ar, agora, Giro Previdenciário, com a advogada previdenciarista e presidente da Comissão Direito Previdenciário, doutora Kênia Araújo. Muito bem, 18h49. Para você que está nos assistindo pelo Facebook, você está vendo a doutora Kênia hoje pela segunda vez, porque eu soube que a doutora Kênia hoje estava no jornal local, estava repassando informações na TV. Doutora Kênia está muito solicitada, ainda bem que a agenda dela está reservada para as terças-feiras aqui no De Tudo Um Pouco. Boa noite, doutora Kênia, tudo bem com a senhora? Boa noite, Matheus. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês. Show de bola. Doutora, eu não sei se a senhora ficou sabendo, mas essa semana viralizou nas redes sociais uma foto do seu Eliseu Nicásio, que contribuiu por 31 anos e está aposentado há 45 anos. E aí ele ganhou um bolo aí, ele está completando 96 anos, e nesse bolo tinha a mensagem: o terror do INSS. Doutora, existe um limite para ficar aposentado no INSS? Ou não tem limite? Afinal de contas, a gente sabe que esse é um feito do senhor Eliseu, né? Matheus, infelizmente não é a regra, né? Quem dera se todos nós conseguimos essa façanha que o senhor Eliseu conseguiu. Foi um meme muito comentado, né? Eles fizeram aí o topo do bolo dele, né, como o terror do INSS, que receber benefício por mais de 40 anos, isso aí realmente é para poucos. Mas não há limite, porque no direito previdenciário aplica-se no momento do requerimento administrativo a legislação vigente na época do ato. Então, se a época que ele aposentava ele tinha direito àquele benefício de aposentadoria, ele vai receber o benefício enquanto vida estiver. E ainda gerar pensão por morte para os seus dependentes, se ainda tiver alguém, né? Porque se ele está com 96... já tem um tempinho, né? Ô, doutora, mudando agora um pouco de assunto, aposentar com só uma contribuição para o INSS é possível? Esse termo ele está circulando muito também na internet como o milagre da contribuição única. Isso é um fenômeno? Isso é uma raridade ou já está ficando para trás? E é de fato algo possível de acontecer? É possível de acontecer, Matheus. O que tem ocorrido, hoje mesmo nós recebemos uma nota técnica, que ela foi bastante veiculada, é uma nota técnica que foi editada pelo INSS, que eu recebi no meu WhatsApp hoje. Uma nota técnica que foi editada pelo INSS falando exatamente sobre isso, e inclusive acusando os advogados previdenciaristas de burlarem o sistema previdenciário. Tamanho absurdo dessa nota técnica que foi veiculada. O que ocorre? Na votação da emenda constitucional, houve a possibilidade de se descartar salários de contribuição, fazendo com que a média do benefício ficasse melhor. Ou seja, é a melhor regra que o segurado faz jus no momento da aposentadoria. Anterior à reforma da Previdência, nós tínhamos um mínimo divisor que, se a pessoa ficasse muito tempo sem contribuir, aplicava-se esse mínimo divisor que faria com que o valor do benefício ficasse menor. Com a emenda constitucional, houve a possibilidade da regra da contribuição única e do descarte de benefícios. Exemplificando, a média contributiva, o salário de contribuição, né, a renda mensal inicial do benefício, atualmente, ele é calculado utilizando-se salários de contribuição a partir da competência de julho de 94 para cá. A maioria dos benefícios, nós temos aí a carência do benefício, que é de 180 meses. Então, suponhamos, se eu vou me aposentar por idade, sou mulher, vou me aposentar aí aos 60 anos de idade antes da reforma, né? Porque a reforma entrou em vigor, só passou para 60 anos e 6 meses a partir de 2020. Então, estamos aí na reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019. Vou requerer o meu benefício de aposentadoria. Eu cumpri toda a carência do benefício até a competência de julho de 94.
Certo. Então, até julho de 94, se eu tenho os 15 anos de contribuição, esse valor não vai entrar na média de cálculo. Porém, se eu tiver outras contribuições que possam ser descartadas e eu tiver uma contribuição no teto, eu posso descartar e eu vou aposentar com 60% do valor do teto. Porque hoje a média você acha essa média contributiva, o negócio é muito complexo, tá, Matheus? Porque nós estamos falando de cálculo, então, assim, talvez para os ouvintes não ficam muito claro a sistemática de cálculo. Mas suponhamos hoje, nós temos aí o teto da Previdência que gira em torno de 6.534, mais ou menos, eu não lembro bem o valor. Mas hoje eu preciso achar uma média. Dessa média, eu vou pegar 60% desse valor encontrado e vou aumentar 2% a cada grupo de 12 meses. Se eu tenho os 15 anos anteriores à competência de julho de 94, eu já cumpri a carência do benefício. Esse período não vai entrar na base de cálculo. Porém, eu faço uma contribuição no teto. Eu sou contribuinte individual, eu posso contribuir no valor que é a minha renda, o valor que eu declaro. Certo? Então, aí eu tenho a possibilidade de aposentar com 60% desse valor, que seria em torno de 3.700. Eu já falei com vocês aqui sobre isso. É o descarte de contribuições e a contribuição única. E, infelizmente, veiculou essa semana, inclusive a OAB de Patos provavelmente se pronunciará, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB estadual, da qual eu faço parte, também se pronunciará. Hoje o IEPREV já se manifestou numa live que foi feita, porque simplesmente nós, profissionais do direito, fomos acusados de burlar o sistema previdenciário, de ofender a ordem econômica. Isso é um absurdo. Nós estamos simplesmente aplicando a legislação que foi aprovada. Agora, se nós temos legisladores que aprovaram a lei sem saber, será que eles estavam sabendo o que eles estavam fazendo? Não tem ninguém burlando nada aqui. Nós estamos simplesmente concedendo o melhor benefício que o cliente faz jus. Hoje eu comecei a fala dizendo que aplica-se ao requerimento administrativo a legislação previdenciária que está vigente neste momento. Se eu faço um requerimento hoje, eu vou aplicar a emenda constitucional que foi aprovada. Agora, o que me espanta, sabe, Matheus, é que nós já falamos também que a pensão por morte e a aposentadoria por invalidez, elas tiveram seus valores drasticamente reduzidos. Mas drasticamente mesmo, deixando as famílias, algumas famílias até em risco social. Mas para reduzir o valor do benefício, aí sim a emenda constitucional é excelente. Agora, se ela está aprovada e se nós que conhecemos a lei, que estudamos para isso, porque o profissional da área previdenciária, se ele é especialista, ele sabe a regra da contribuição única, ele sabe a regra do descarte. Então, nós da classe, nós nos sentimos ofendidos mesmo com essa nota técnica que foi divulgada, nos acusando de burlar o sistema. Porque nós não burlamos nada, o que aconteceu é que a legislação foi aprovada, talvez por quem não dominasse o assunto, porque se a intenção é reduzir o valor dos benefícios, se é economizar, como que eles deixaram essa regra da contribuição única? Não entendemos. Então, muito em breve aí, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Minas Gerais, até a nossa aqui da subseção de Patos, nós vamos manifestar a respeito. Mas não tem ninguém burlando nada, nós estamos simplesmente aplicando a legislação que foi votada, que para alguns ela vai ser muito benéfica, porque você imagina, você tem essa contribuição única, você tem toda a vida contributiva anterior, faz uma contribuição no teto, você pode aposentar? Pode. A lei te permite isso. E é isso que está acontecendo aí hoje. Então, essa nota técnica está circulando e é possível sim, existe a regra do descarte e existe a regra da contribuição única. Enquanto não vier uma outra legislação para alterar isso daí, quem tiver direito vai requerer o benefício e está tudo certo, porque é o que a legislação permite. Doutora, eu tenho aqui a participação do ouvinte no 3818-1798, 3818-1798, com relação ao que aconteceu, essa acusação inválida. Afinal de contas, tudo que
eu não afirmo facilitar, mas quando a gente solicita os serviços de um advogado, principalmente quando ele tem essa especialização no direito previdenciário, é para auxiliar aquela pessoa que está em dificuldade com aquela documentação, aquela papelada, aquela coisa toda, aquela burocracia toda. É para nos auxiliar no combate a essa burocracia toda que o INSS propõe. Então, eu sou totalmente favorável ao posicionamento da OAB, principalmente a Comissão de Direito Previdenciário. Afinal de contas, é uma injustiça que é praticada pelos órgãos governamentais, essa burocracia toda, que ela só existe para nos irritar. Nada mais, nada além disso. Doutora, eu tenho que a participação do ouvinte, então, no 3818-1798. O ouvinte participa conosco, que pode tirar as dúvidas, pode entrar em contato. A Maria, boa noite, queria tirar uma dúvida. Minha filha entrou com o BPC para o filho dela em 2019 e até hoje está em análise. Marcaram a perícia médica, mas não a perícia social. Será por quê? Ele tem alta miopia degenerativa em caráter irreversível. O grau dele é de 15,5. Então, Matheus, nós tivemos aí a suspensão, né, de alguns serviços e a perícia médica já voltou, já foi realizada. É pela agenda mesmo da perícia da assistência social. Acho que o mês passado, quando nós verificamos sobre isso, as perícias já estavam saindo para 2022. Então, eu acredito que é por falta de agenda das perícias. Se ainda não foi agendado a perícia social, às vezes seria o caso dela ligar no 135 de verificar o que está acontecendo. Eu não sei se ela tem advogado constituído. Se tiver, pedir ao advogado que faça um guichê virtual ou que acesse o 0800 que atende especificamente aos advogados para verificar o que está acontecendo. Às vezes ela interessa em fazer, se não tiver vaga para partes, às vezes ela interessa em fazer o estudo social em outra cidade. Então aí nós precisamos primeiro entender o que está acontecendo. Se tiver advogado constituído, seguir esses dois caminhos. Se não tiver, ligar no 135 e perguntar o porquê da demora da realização da perícia social. São dois requisitos, primeiro já passou pela perícia médica e ainda falta a perícia social. Enquanto não concluir, infelizmente, não tem resposta. Muito bem, doutora Kênia, eu tenho mais uma participação aqui do ouvinte da Rádio Clube 98, o professor Moacir. Teuzinho e doutora Kênia, boa noite. Eu me aposentei há algum tempo por medo da famigerada reforma da Previdência, mas não consegui alcançar o teto e caí no fator previdenciário, mas nunca deixei de trabalhar e atualmente eu já posso alcançar o número de pontos exigido para chegar ao teto. Eu posso pedir uma readequação de tempo? É possível fazer alguma coisa? Muito obrigado pela atenção, abraço e sucesso para ambos. Doutora Kênia. Boa noite, professor Moacir. Olha só, infelizmente, após o saque da Previdência, após o saque do benefício de aposentadoria, esse benefício ele passa a ser irrenunciável. E para fazer revisão desse benefício, você não pode incluir períodos posterior à aposentadoria. Agora, para afastar a incidência do fator previdenciário, nós podemos analisar os períodos anteriores, o que foi utilizado como base de cálculo para a aposentadoria. Se tiver período rural, pode acrescentar. Se tiver tiro de guerra, pode acrescentar. Se tiver atividade exercida em ambiente especial, insalubre, pode acrescentar, porque tem a conversão. Período de aluno-aprendiz. Esse sim a gente consegue trabalhar e fazer a revisão do benefício de aposentadoria, porque eles estão anteriores, né, ao saque do benefício. Aposentou, as contribuições vertidas posteriormente à aposentadoria, o STF não considera para uma possível revisão, que seria a desaposentação. Então, chegou até no Supremo e o Supremo vetou, então nós não temos a possibilidade da desaposentação. Revisão só se for nessas situações que nós colocamos, para poder aumentar o período de contribuição e diminuir ou excluir o fator previdenciário.
Eu tenho mais participação aqui do ouvinte, o Alan Rodrigues. Matheus, boa noite. Pergunta à doutora se a lei única vale para quem dá entrada como invalidez. A regra a regra para a aposentadoria por invalidez, ela segue uma outra sistemática. A regra da contribuição única, a gente fala para aquelas aposentadorias programadas, que é a aposentadoria por idade e algumas aí do tempo de contribuição. Para a aposentadoria por invalidez, ela vai ter valores diferentes se ela for, por exemplo, decorrente de acidente de trabalho. Se ela for um auxílio-doença comum, ela vai seguir a regra normal, que é a média de 60%, mais 2% a cada grupo de 12 meses. Aí, nesse caso, você não vai conseguir aplicar a regra da contribuição única. Doutora, tem mais uma participação aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. A participação aqui tá perguntando a respeito do tempo. A Vilma tá perguntando quanto tempo após a reforma da Previdência é possível aposentar. Homem e mulher são 35 anos, não é isso, doutor? Até a reforma da Previdência nós tínhamos a aposentadoria por idade, que para a mulher era 60, para o homem 65. E a aposentadoria por tempo de contribuição, para o homem 35 anos e para a mulher 30. Veio a reforma da Previdência em 13 de novembro de 2019, com a entrada em vigor da emenda constitucional, a aposentadoria por tempo de contribuição, em regra, ela deixa de existir. Nós temos algumas regras de transição para algumas pessoas que ainda vão poder aposentar nessa situação, desde que mulher tenha 28 anos de tempo de contribuição na data da reforma e homem 33 anos de tempo de contribuição. Nessas situações, se a mulher cumpriu 28 anos ou o homem 33, nós vamos verificar em qual regra de transição que ele vai enquadrar. Nós temos 4 regras. Aí é preciso fazer o planejamento previdenciário para poder verificar qual dessas regras vai garantir ao segurado o melhor benefício. Então, em regra, a aposentadoria por tempo de contribuição com a reforma da Previdência, ela deixou de existir, passando a ter apenas a aposentadoria por idade, que para o homem é 65 anos e para a mulher 62 anos, mas com aumento gradativo. A partir de 2020 começou 60 anos e 6 meses, 2021 61 anos, 2022 61 e 6 meses, até chegar em 2023 com 62 anos. Nós temos que analisar para ver em qual regra de transição vai ser o melhor benefício para ele. Por exemplo, Matheus, eu atendi um cliente que eu já estava fazendo a análise do benefício dele. Como ele ainda não tinha atingido a idade de 60 anos, ele não poderia se aposentar, por exemplo, com a regra do pedágio de 100%. Mas ele poderia, quando nós fizemos o requerimento administrativo dele, ele se enquadrava na regra de transição por pontos. Ainda era o melhor benefício que ele tinha. Terminada a análise do benefício, ele já tinha implementado mais um requisito, que é a regra da idade mínima mais o pedágio. Com esse outro requisito implementado, ele teve um aumento de quase R$1.000 de um benefício para o outro. Qual foi a orientação que eu passei para ele? A desistência do benefício anterior. Desistência, diga-se que só é possível a desistência se não houver tido saque do primeiro pagamento do benefício e nem do FGTS. Então, nessa situação, para o meu cliente, era vantajoso desistir daquele benefício anterior requerido e requerer um novo. Porque uma diferença de R$1.000, ela é diferença. Se você for analisar que o salário de benefício ele não acompanha o reajuste do salário mínimo, então é uma diferença muito grande que vai dar vai dar uma garantia, né, de renda mais benéfica para ele. Se ele fica na regra anterior, ele ficaria mais prejudicado. Então, se a diferença fosse até de uns R$200, R$300, eu falaria, não, o que você vai deixar de receber aqui, você vai demorar muito tempo para recuperar. Agora, uma diferença de R$1.000,
em 8 meses aí que a gente ficou aguardando a análise do benefício, é diferença para ele que ele recupera em pouco tempo esse dinheiro que ele vai deixar de receber. Porque quando a gente faz um pedido de aposentadoria ou de qualquer benefício, você, em regra, recebe desde a data do requerimento administrativo. Então, suponhamos aí, ele estaria abrindo mão de quê? De 30 mil reais? Vamos supor, não sei o valor exato. Que, com uma diferença de R$1.000 a mais, aqui em pouco tempo ele recupera e fica com um benefício mais alto, né? Que para garantir que ele tenha uma perda menor nessa diferenciação aí do reajuste dos benefícios. Então é importante sim a gente fazer essa análise, é importante vocês terem um profissional da área previdenciária que conheça mesmo, que seja especialista para fazer essa análise e entregar para o segurado o melhor benefício. Doutora, eu tenho aqui a participação do Paulo, ele diz o seguinte: e Matheus, e eu que estou com 50 anos e 25 anos de contribuição, como é que eu fico? Aqui é o Paulo Henrique. 50 anos, Paulo Henrique, mais 25 anos de contribuição? Eu estou entendendo aqui, Matheus, que esses 25 anos é de tempo comum. Se for essa situação, de 25 anos de tempo comum, ou seja, não é nenhuma atividade especial, ele não exerceu nenhuma atividade exposta ao risco biológico, químico ou algum risco à integridade física, então se é nessa situação, ele tem 25 anos só. E hoje? Então a gente faz a análise, a gente retroage lá em 13 de novembro de 2019. Em 13 de novembro de 2019, para entrar em alguma regra de transição, ele deveria estar com 33. Ele não tem. Então, se ele não tem esses 33 anos, o que sobra para ele? A aposentadoria aos 65 anos de idade. Agora, a exceção vamos fazer a análise para trás, o que ele tem que dá para poder aumentar esse tempo de contribuição aqui? Ele tem tempo rural, ele tem tempo militar, ele tem menor aprendiz, ele tem atividade especial que dá para converter e ganhar 40% do tempo. Então, isso é o planejamento previdenciário. Temos alguma situação dessa que ocorre com o Paulo, que a gente consegue aumentar esses 25 anos de tempo de contribuição para 33, lá em 13 de novembro de 2019, para encaixá-lo em alguma regra de transição? Se tiver, ele aposenta de acordo com as regras de transição. Se não tiver, por apenas 25 anos, ele só vai se aposentar aos 65 anos de idade. Isso de aposentadoria programada, tá, gente? Nós não estamos falando aqui das não programadas, que são os benefícios por incapacidade. Isso aqui são as programadas, que é a idade e tempo de contribuição. Doutora, eu tenho aqui a participação do Sarapó, de Arraial dos Afonsos. Ele faz um comentário e ele está até revoltado com a situação em que a OAB vai ter que se posicionar por algo que é uma prestação de serviço para a terceira idade, para aqueles que querem se aposentar. Vamos ouvir então o Hamilton. Boa noite, Matheus. Boa noite, doutora Kenny. Deixa eu explicar para a senhora um negócio, doutora Kenny. Se eles fizerem isso com vocês, que é advogado, acusando vocês de uma coisa que vocês fizeram, você imagina que agora eles estão cancelando todos os pedidos de aposentadoria de zona rural. Você entra com pedido da zona rural, como aconteceu com minha esposa, e aconteceu com a mãe da conhecida minha, que essa mãe da minha conhecida tem carteira assinada, comprovando que já tem 55 anos, que já trabalhou na zona rural de carteira assinada e tudo. Eles negaram para eles, falando que não tinha qualidade de segurado da zona rural, não. E a minha esposa entrou como aquele nova lei, o novo artigo da híbrica. Você trabalhou na cidade, depois veio para a zona rural, você vai usar a híbrica. Aí eles têm todo o endereço seu lá, que você mora na zona rural. Na hora que mandou, você mora no perímetro urbano. Aí eles vão e colocam aquele seu endereço antigo que você tinha lá no NPS. Não obedecendo aquele que está no meu INSS. Mas isso aí não é o governo, não. É funcionário mesmo que está fazendo, é funcionário público. Parece que estão revoltados que estão trabalhando. Alguma coisa é. Se foi feito na lei de analisação, o que eles têm que estar questionando? O NPS não é deles. Então, só aqueles meia dúzia de funcionários que ficam revoltados, vão bagunçar isso aqui e vão. Olha, a senhora vê, a pessoa que trabalha na zona rural, na fazenda, trabalha tudo, tem o quinis dele todo, igual a minha esposa tem o quinis,
falando zona rural, tal. Aí eles vão e alegam, não, mas não. O endereço aqui não tem qualidade de morador em zona rural. Eles com todo documento lá. Ô, gente, aonde que nós vamos parar? Mas isso, doutora, não é governo, é funcionário público. É uma maneira de revoltar-se contra o contribuinte, Aí fala assim, é o governo que está falando, não, são eles. Eu não acredito que um diretor, nem tanto, não tem assinatura lá. Quando saiu, não tem assinatura do presidente do NPS, não tem assinatura nenhuma. Só eles estão, então, ou eles estão fugindo daquela multa que eles passaram de 90 dias, ou alguma coisa está acontecendo. Se com vocês que advogados estão fazendo, você imagina nós, hein? São os pobres, coitados, contribuintes, que pagamos o salário deles, hein? Então, é para a senhora ver como é que são as coisas, né, doutora? Boa noite e tudo de bom para você. Muito bem, doutora Kênia, a gente tem aqui uma outra dúvida, mas se a senhora quiser comentar essa do Hamilton, fica à vontade. Hamilton, boa noite, obrigada aí pela participação. Olha só, infelizmente, o que eu tenho para te dizer em relação a isso? Os benefícios de aposentadoria dos trabalhadores rurais, hoje ele tá sendo um dos benefícios mais negados. Por quê? Com a redução do quadro de servidores do INSS, as pessoas, os servidores estão sendo colocados para analisar assuntos que não eram do conhecimento deles, que não eram do cotidiano, do dia a dia deles. Não é defendendo, sabe, Matheus, mas a gente tem que valorizar também o servidor que está do outro lado, porque na minha visão, o servidor ele está tão prejudicado quanto os segurados, com isso tudo que vem ocorrendo. O governo ele estabeleceu um sistema de pontuação para os servidores. Eles têm o número certo de benefícios para poder analisar, o número mínimo, né? O número certo não, de benefícios para analisar a cada tarefa que eles têm que fazer, eles recebem uma pontuação. Então, se eles não atingem aquela pontuação mínima no final do mês, né, vamos dizer assim, no final do mês eles têm isso cortado inclusive no pagamento. Então, os servidores do INSS também estão pressionados, muitas pessoas estão trabalhando com assuntos que nunca viram. A gente sabe que a matéria previdenciária ela é uma matéria complexa, não é porque ele é servidor do INSS que ele vai entender de tudo. O negócio lá é setorizado, cada setor deveria analisar uma matéria. E tem ocorrido isso muito na análise previdenciária dos benefícios por idade rural. Teve modificação, teve edição de ofício circular, e se a pessoa não faz aquela análise detida mesmo, da análise da documentação rural, ela faz isso, ela prejudica o segurado, ela interfere. Por isso eu volto mais uma vez chamar a atenção dos segurados, dos ouvintes, a importância de valorizar um especialista. Se você faz o seu requerimento com um especialista e você tem um indeferimento, que eu falo que com erro grosseiro, igual o senhor Hamilton colocou, porque se ela sempre trabalhou na roça, se tem a carteira assinada, se está no CNIS, inclusive isso daí, não há dúvida do exercício da atividade rural dela. Só porque o trabalhador rural, ele é gênero, do qual nós temos algumas espécies, que é o segurado especial, que é o segurado empregado, que é o diarista ou o boia fria, que em algumas situações eles são categorias ali, né, que faz parte do gênero, mas que todos têm o direito à aposentadoria ali aos 60 anos de idade para o homem e aos 55 para a mulher. Então, às vezes é fazer uma análise e às vezes com um recurso administrativo, seu Hamilton, é possível corrigir. E ele falou também da possibilidade da aposentadoria híbrida, Matheus. A aposentadoria híbrida é para aquela pessoa que não cumpriu nem o requisito da urbana, nem o requisito da rural. E você pode juntar os dois tempos, tanto urbano quanto rural, mas aí você vai observar a idade do urbano. Então, se é um homem que vai requerer a aposentadoria híbrida, ele vai juntar tempo urbano e rural para completar a carência, que são os 15 anos ou 180 meses, porém vai aposentar aos 65. E a mulher, para fazer o requerimento administrativo, o sistema do INSS está barrando porque exige 62 anos. Mas, se hoje nós temos a aposentadoria por idade urbana aos 61, o sistema deveria aceitar o requerimento também para a mulher aos 61. Então, nós acreditamos que isso daí
provavelmente, se for o caso, deverá ser resolvido na justiça, porque administrativamente o INSS entende que vai seguir a idade da mulher aos 62 anos. Doutora, eu tenho aqui a última participação. Eu tenho uma ouvinte que ligou aqui, preferiu não se identificar. O marido dela tem 53 anos. Em 2022 completa 32 anos de contribuição. E quando ele se aposenta? E o caso do Hamilton? Ô, Matheus, boa noite, doutora. Matheus, tira uma dúvida aqui que eu vi a doutora comentando em referente a um caso de um cidadão. Quem trabalhou de empresa, aqueles benefícios de empresa, menor aprendiz, por exemplo, eu trabalhei em 98 como no Centro de Integração Empresa-Escola. Eu era de menor e fazia um antigo chamado estágio. Isso tem algum benefício para mim, para contagem de aposentadoria? Eu vi ela falar que calcula mais 40%. Como é que é isso? Ela poderia explicar melhor? Doutora, as duas dúvidas com a senhora. Olha só, a primeira dúvida aí, que é 53 anos de idade e 32 anos de contribuição na data de hoje. Ela vai na mesma explicação que nós falamos anteriormente. Se na data da reforma ele não completou 33 anos, então ele só vai aposentar aos 65 anos. Tá? Mesmo que complete aqui os 35 anos de tempo de contribuição, já vai estar na vigência da lei nova, então ele não vai aposentar. Porque ele tinha só 33, então ele não entra na regra de transição. Quanto a outro questionamento, quem foi que falou? Foi o? Também Hamilton, mas são Hamiltons diferentes. Então, Hamilton, nós precisamos diferenciar duas situações. O que eu falei para você, que eu acho que é o que você se enquadra, é o do menor aprendiz. Se você estudou em escola técnica, se você enquadra nos requisitos aí do menor aprendiz, esse período seu como menor aprendiz, ele vai contar como tempo de contribuição, mesmo que não haja contribuição respectiva daquele período. A escola técnica e o lugar onde que você ficou, trabalhou, ele vai emitir esse documento para que seja entregue no INSS no momento do seu requerimento e averbado como tempo de contribuição. O outro que eu falei aí a respeito do acréscimo de 40% é relativo às pessoas que trabalham em condições especiais. Por exemplo, o médico, o dentista, o soldador, o enfermeiro, o frentista. Essas pessoas, elas trabalham em ambiente insalubre, que se reconhecido o tempo especial e ela não tiver os 25 anos para aposentar até 13 de novembro de 2019, para aposentar puramente especial, ela pode pegar, por exemplo, o tempo, vamos supor que ela tenha trabalhado aí 10 anos em atividade especial e é um homem. Então, esses 10 anos que ele exerceu atividade especial, ele pode pedir a conversão para o tempo comum, que é os 35 anos, que deverá somar no caso do homem. Então, esses 10 anos de atividade especial, quando você tem ele reconhecido e convertido para o tempo comum, você ganha o acréscimo de 40%. Então, nesse caso, os 10 anos se tornariam 14 para poder somar nos 35 anos que é necessário para a aposentadoria. Ou nos 33, lá em 13 de novembro de 2019, para fugir da reforma e aposentar antes, porque senão só os 65 anos. É nessa situação, então são situações diferentes. Menor aprendiz é uma coisa e exercício de atividade especial é outra. Doutora, a participação do ouvinte no 38 18 17 98, obrigado ao ouvinte que participou aqui conosco. Eu tenho agora um rápido intervalo comercial, na sequência a gente tem um em pauta. Doutora, quais foram os assuntos que mais sacudiram o escritório da senhora na semana? E eu gostaria também que a senhora desse um toque, porque os golpes junto aos aposentados e pensionistas do INSS por telefone e e-mail tem aumentado e muito nos últimos dias. Tem aumentado, Matheus. Os assuntos mais comentados, infelizmente, foram os empréstimos consignados, prova de vida, que eu já esclareci, nós já falamos sobre. Mas é importante demais você tocar nesse assunto. Hoje eu acompanhei uma cliente minha em uma determinada instituição bancária. Ela fez um empréstimo consignado em fevereiro de 2020. Quando chegou em maio de 2020, o servidor dessa instituição bancária ligou para ela, falando que em decorrência da pandemia, iria prorrogar
o pagamento daquela prestação, que ela não precisava se preocupar, que isso era um benefício para ela, que ia ficar como se fosse uma suspensão mesmo daquele pagamento, que ela não precisaria se preocupar. Quando foi em maio de 2020, fizeram o refinanciamento dela. Chegou lá em julho, a mesma coisa. Em novembro, a mesma coisa. Em dezembro de 2020, a mesma coisa. Então, eles estão com essa conversa de que não há essa necessidade de pagamento desses valores em decorrência da pandemia, que não vai ter acréscimo de parcela. Então, eles ficam com essa conversa. Infelizmente, os idosos, os aposentados, eles não conseguem entender o que é isso que essa pessoa está dizendo. Então, de uma dívida originária que a minha cliente tinha de 15 mil reais, ela está com um contrato de consignado de 34 mil em um ano, com mais quase 60 parcelas para frente para pagar de 540 reais, ela recebe 1.100. Então, assim, o que eu tenho para dizer, além dos golpes que essas pessoas recebem de ligação por telefone, vamos ter atenção nos empréstimos consignados que estão sendo realizados. Será que é necessário mesmo? Porque, olha só, Matheus, é diferente se ela tivesse feito o primeiro financiamento e chegado na instituição e dito o seguinte: olha, eu estou passando por uma dificuldade financeira, eu não estou conseguindo honrar esse compromisso aqui, vamos refinanciar para eu diminuir a parcela? Ela procuraria a agência para poder fazer essa renegociação. Não, mas foi o contrário, Matheus. A cada 2, 3 meses, o funcionário do banco ligava para ela e falava isso. E ela ainda falava assim para ele: olha, não precisa disso, não precisa desse benefício, porque senão vai aumentar o valor da prestação. Vai aumentar porque tem juros, tem multa, e a cada vez que isso acontecia era um novo financiamento. E ela foi na conversa, está aí com uma dívida de 34 mil reais para poder pagar, já pagou quase um ano de financiamento. Ou seja, vira uma bola de neve que ela nunca vai conseguir quitar, porque a cada 3, 4 meses aí ligam oferecendo uma benesse para ela e fazem o refinanciamento. Então, muita atenção com os empréstimos consignados. Infelizmente, a gente tem que ficar atento, porque na minha visão, isso é má fé. Sabe, isso é má fé quando a gente faz uma situação dessa. Vamos ver aí qual vai ser o procedimento que nós vamos seguir. Mas é chamar a atenção mesmo. E além disso, que isso é feito pelos próprios servidores, a gente sabe que esses funcionários têm meta para cumprir. Nós estamos cansados de saber como que a banda toca, né? Mas vamos agir assim com um pouquinho mais de honestidade com a pessoa do outro lado, com o segurado, com o idoso. Hoje eu fiquei revoltada com esse caso. Vamos ver o que nós vamos conseguir resolver. E chamar a atenção para os empréstimos via telefone. As pessoas ligam, as pessoas elas falam, pedem dados, fala que o cliente também falou: doutora, eles me ligaram falando que transferiram 2.500 da minha conta para a conta de um tal de Bruno lá no Rio de Janeiro. A sorte da cliente, Matheus, é que a conta dela era só para recebimento de salário, não tinha um centavo na conta. Que aí eles falam, vão fazer transferência, liga a pessoa, vai no caixa eletrônico e passa dados e tem que fazer transferência. Então, muitas vezes, os golpes ocorrem com a própria pessoa indo no terminal fazer a transferência, sabe? Então, é ter muito cuidado. Se tiver dúvida, liga no 135 do INSS, procura um advogado de confiança, procura alguém da família, alguém que possa acompanhá-la até a instituição financeira ou alguém que possa atender o telefone para evitar esse tipo de fraude. Essa cliente minha, por exemplo, ela foi levada até a agência bancária, o funcionário ofereceu, ela foi à agência bancária e fez toda a transação com cartão e com a senha. Então, como que nós vamos provar que ela... né? Então, tem que ter cuidado. Infelizmente, aqui é você desconfiar sempre. E frisando, não passar nenhuma informação por telefone. Não passe. Se tem dúvida, procure a agência, nesse caso de golpe por telefone, né? E se há necessidade de fazer o empréstimo consignado, que fique atento. Principalmente essas renegociações, gente. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Banco nenhum faz uma benesse dessa, um oferecimento desse. Não, você fica aí 3 meses sem pagar e que não vai aumentar nada. O seu valor vai ser o mesmo. Isso não existe. Nós sabemos que a instituição financeira, ela visa lucro. Então, muita atenção aí. É o recado que eu deixo para os nossos queridos ouvintes, Matheus.
Doutora, apareceu aqui mais um ouvinte bem rapidamente pra gente encerrar. Oi, Matheus, boa noite. Pergunta a doutora Kênia, por favor, pra mim. Tenho 64 anos e 27 de contribuição de imprensa privada. Imagino que seja empresa privada. Com 65 anos, aposenta, é o José Antônio. José Antônio, em regra, sim. Se você tem aqui, 27 anos, você precisa de uma carência de 15 anos e 180 contribuições, né? Então, você já atingiu. Eu não sei se você trabalha como segurado empregado, como que é essa situação, se tem carteira assinada ou não, como está a sua situação hoje. Suponhamos que você não esteja contribuindo mais para a Previdência. Aos 65 anos de idade, você pode requerer o seu benefício. Mesmo que não esteja mais ligado à Previdência, porque a aposentadoria por idade, ela não exige que você esteja vinculado ao INSS. A importância de estar vinculado e pagando o benefício, nem que seja uma por ano, que aqui no caso aqui ele já cumpriu a carência, então se não for segurado empregado, ele não precisa pagar todo mês. E ao completar os 65 anos de idade, pode sim fazer o requerimento do benefício. É isso então, doutor, obrigado pela participação da senhora e até dia 9 de novembro, ou se a senhora tiver tempo, a gente pode participar aí na quarta-feira, a gente transfere de terça para quarta, porque na próxima terça-feira é finados, e aí não tem um programa de tudo um pouco. Isso, Matheus, semana que vem, feriado, se você quiser nós podemos fazer na quarta, porque talvez na próxima terça-feira eu não esteja em Patos. Está prevista aí a minha cirurgia, então se tudo correr bem, na semana aí do dia 5 ou do dia 10, eu já devo estar aí resolvendo o meu probleminha de saúde, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Doutora, forte abraço. Em Deus. E até semana que vem. Até semana que vem, muito obrigada mais uma vez. E como se diz como é que ela chama? Renata, juízo, hein, Matheus? Obrigado, doutora. Abração pra senhora. Tchau, tchau. Com Deus. Com Deus também. Fique em sintonia. De tudo um pouco volta já. O Sicoob Credicopa lança a marca Somos Agro para aproximar cada vez mais de você, produtor rural, que precisa de linhas de crédito para financiamento de máquinas, tratores, barracão, adubos, sementes e outros. Quando pensar em crédito rural, conte com quem apoia você. Conte com o Sicoob Credicopa. Procure a nossa agência na Praça Desembargador Frederico, 37, Praça da Antiga Rodoviária. Estamos prontos para apoiar você que quer crescer com confiança. Somos Agro, somos Sicoob Credicopa. Cuidar da saúde bucal é muito importante e agora você pode contar com a Clínica Odonto Mais. Tratamento de canal, clareamento, limpeza, restaurações, próteses fixas e removíveis, extrações, implantes, botox, bichectomia e placa de bruxismo. Entre em contato com a gente. Clínica Odonto Mais, Rua Chavantes 36, perto do Unipan. Telefones 3823-2014 e 992-18-0565. Sua saúde começa pela boca. Clínica Odonto Mais. Cada mulher é única. Os cuidados com a sua saúde também devem ser. A Obstetrícia e Ginecologia HNSF reúne o que é preciso para oferecer um atendimento humanizado e de altíssimo nível, atuando ao lado das demais especialidades médicas e contando com estrutura moderna e completa. Então, se precisar, você já sabe, o HNSF cuida de você. HNSF, apaixonados pela vida. Voltamos a apresentar pela Rádio Clube 98, o programa de tudo um pouco com Matheus Alves. Polêmico, tá na boca do povo, parou a cidade.